561 Lembremo-nos que no quadro 3 o Mercurius vulgi, ou seja, o Mercúrio comum, cinge a esfera, e isso significa que a misteriosa esfera é envolvida e oculta por um entendimento cru, vulgar. A própria paciente considera que o animus encobre a verdadeira personalidade. Provavelmente não nos enganamos ao supor que uma concepção banal e biológica se apodera do símbolo sexual, concretizando-o segundo um padrão bem conhecido. Um erro perdoável. Uma outra concepção mais correta é tão superior em sutileza que se prefere voltar a algo já conhecido e palpável para satisfação racional a que prefere o aplauso de nossos contemporâneos, descobrindo enfim que ficamos irremediavelmente atolados, enfim voltamos ao mesmo lugar, de onde tínhamos partido para a grande aventura. Torna-se claro então o que significa a serpente tifálica, de cima vem tudo o que é aéreo, intelectual, espiritual e, de baixo, tudo o que é paixão, corporalidade e escuridão. A serpente, ao contrário do que esperávamos, revela-se como símbolo pneumático 90, como um Mercurius spiritualis, portanto, uma intuição, que a paciente formulou do seguinte modo: o eu com sua manipulação arbitrária da sexualidade está sujeito a uma lei universal. A sexualidade não representa problema algum no caso em questão, pois está submetida a um processo de transformação, e está nele contida, não está reprimida de forma alguma, apenas não apresenta interesse. 562 A senhora X sentiu a quarta pintura, posteriormente me disse, como a mais difícil, representando o ponto crítico de mutação de todo o processo. Na minha opinião ela estava certa, pois pôs de lado impiedosamente o eu tão amado e importante, e isto não foi pouca coisa. O a abandonar-se, a ciclassem, não é de forma alguma conditio sine qua non de todas as formas de desenvolvimento anímico superior, quer seja chamada meditação, contemplação, yoga ou exercitium spirituali. Tal como o presente caso mostra, o abandono do eu não é um ato voluntário e não representa, portanto, nenhum resultado arbitrariamente criado, mas é um acontecer espontâneo cuja lógica interior compulsiva só pode ser camuflada por um auto-engano. 563 Neste caso e neste preciso momento o poder abandonar-se tem um significado decisivo. Mas como tudo passa, poderá ocorrer um outro momento em que o eu abandonado deverá ser recolocado em suas funções. O abandonar-se dá ao inconsciente uma oportunidade tão grande quanto necessária. Uma vez que ele é constituído de opostos, dia-noite, claro-escuro, positivo-negativo e até mesmo bom-mal, é portanto ambivalente, pelo fato de repetir-se inevitavelmente o momento em que o homem, a exemplo de Jó, precisará manter-se firme e fielmente nos trilhos, a fim de não descarrilhar catastroficamente, e isso ocorre justamente quando a onda da maré retorna. O segurar-se, porém, só pode realizar-se por uma vontade consciente, isto é, pelo eu. Este é o grande e insubstituível significado do eu que, no entanto, como aparece claramente no caso em questão, é relativo. Relativa também é a conquista superior da integração do inconsciente. Acrescentamos a nós mesmos algo de luminoso e algo de obscuro, e mais luz significa mais noite 91. O impulso da consciência em direção a amplos horizontes não pode ser contido. Estes devem ampliar o alcance da personalidade se não a desintegrarem. Quadro 5. 564 A pintura, disse a senhora X, veio naturalmente em sequência à pintura 4. A esfera e a serpente separaram-se. A serpente dirige-se para baixo e parece ter perdido seu caráter ameaçador. A esfera, porém, parece fecundada, que não só aumentou de tamanho, como floresce em cores vivas 92. Em seu núcleo há uma divisão quadripartida, isto é, ocorreu uma segmentação. Não se trata de algo ligado à reflexão consciente, como seria natural num estudioso de biologia, pois a divisão em 4 do processo ou do símbolo central sempre existiu, a começar pelos 4 filhos de Horus ou pelos 4 serafins de Ezequiel, ou ainda pelo nascimento dos 4 éons da Metra, Uterus, fecundada pelo pneuma na gnose barbelo, ou então pela cruz formada pelo raio, igual serpente, em Bome 93, até a tetrameria da Opus Alchimicum em seus componentes, elementos, qualidades, graus, etc. 94. A quaternidade sempre constitui uma unidade, neste caso trata-se de um círculo verde no meio dos 4. Os 4 são indiferenciados e cada um forma um vórtice aparentemente sinistrogiro, voltado para a esquerda.
Acho provável que a direção rumo à esquerda indique em geral um movimento rumo ao inconsciente para a direita. O do ponteiro do relógio indica a direção para a consciência 95. O primeiro é sinistério, o segundo é a direito. Correto e a justo. No Tibete, a suástica sinistrogira é um sinal da religião bom, isto é, da magia negra. Por isto as stupas e os shortens devem ser sempre circumambulados no sentido do ponteiro do relógio. Os vórtices sinistrogiros espiralam dentro do inconsciente e os dextrogiros libertam-se do caos inconsciente. A suástica dextrogira no Tibete significa, portanto, o budismo. 565 Para a paciente, o processo parecia significar em primeiro lugar uma diferenciação da consciência. A partir do tesouro de seu conhecimento psicológico, ela interpretou os quatro como as quatro formas de orientação da consciência: pensamento, sentimento, sensação e intuição, pressentir. Ela notou, no entanto, que os quatro eram iguais, ao passo que as funções são desiguais. Isto não representou nenhum problema para ela, o que não aconteceu comigo. O que são esses quatro que não correspondem aos quatro aspectos funcionais da consciência? Duvido que esta interpretação dos quatro seja suficiente. Eles parecem ser bem mais do que isso, e esta deve ser a razão pela qual não são diferentes, mas idênticos, não retratam de início quatro funções diversas per definitionem. Podem, no entanto, representar a possibilidade a priorística do surgimento das quatro funções. No quadro em questão aparece a quaternidade, o número 4 arquetípico, sujeito a numerosas interpretações, conforme mostra a história e eu mesmo demonstrei em outro texto. Ela representa a conscientização de um conteúdo inconsciente, daí sua frequente ocorrência em mitos cosmogônicos. Não quero especular acerca do significado preciso de os quatro vórtices girarem para a esquerda, uma vez que a divisão em quatro do mandala denota um processo de conscientização. Não dispomos de material suficiente para empreender esta tarefa. A cor azul indica ar igual pneuma, e o movimento sinistrogiro, uma intensificação da influência inconsciente. Possivelmente isto deve ser entendido como uma compensação pneumática em relação à cor vermelha muito acentuada, a qual significa afetividade. 566 O próprio mandala é de cor viva, vermelho brilhante, os quatro vórtices, porém, são de uma cor azul esverdeada basicamente fria que a paciente associa com a água. Isto poderia estar ligado ao movimento sinistrogiro, na medida em que a água é um dos símbolos favoritos do inconsciente 97. O verde no centro tem o significado de vida, num sentido ctônico. Trata-se da Benedicta Viriditas dos alquimistas. 567 O problemático neste quadro é o fato de a serpente negra encontrar-se fora da totalidade do símbolo do círculo. Na realidade, a serpente deveria estar incluída, para que a totalidade fosse realmente estabelecida. Se nos lembrarmos, porém, do significado desfavorável já mencionado da serpente, torna-se compreensível que sua inclusão na totalidade psíquica acarrete certas dificuldades. Se a nossa conjetura sobre o movimento sinistrogiro for correta, revelar-se-ia uma certa tendência à profundidade e ao aspecto sombrio do espírito 98, com os quais a serpente negra poderia ser assimilada. Ela representa, tal como o diabo na teologia cristã, a sombra que neste caso ultrapassaria muito a sombra pessoal, podendo ser comparada por isso com um princípio como o do mal 99. Trata-se da sombra colossal projetada pelo homem, a qual o nosso tempo teve que experimentar de um modo chocante. Incluir esta sombra em nosso cosmos não é simples. Voltar as costas para o mal sem mais, a fim de poder assim evitá-lo, pertence ao vasto arsenal de ingenuidades antiquadas. Trata-se de uma política de avestruz, que não afeta de maneira nenhuma a realidade do mal. O mal é o oposto necessário do bem, sem ele não existiria o bem. Nem mesmo podemos prescindir do primeiro. O estar fora da serpente negra exprime a posição crítica do mal em nossa visão tradicional do mundo sem. 568 O fundo desta pintura é claro e tem uma tonalidade de pergaminho. Menciono especialmente esta circunstância porque as pinturas que se seguem mostram uma alteração característica sob este aspecto.